Vou passar a palavra agora para a Daniele Mufato, que é presidente da Associação Proautista Aspas. Boa tarde a todos, boa tarde, amigos da mesa. Assim como eu venho falando repetidamente a história do Pedro, hoje eu vou contar de novo a história do Pedro, né? O Pedro me fez uma mãe atípica e, através dele, nós tivemos o privilégio de montar a nossa associação. O Pedro é de 2007. O Pedro é de uma época onde nós não tínhamos legislação suficiente para que ele pudesse estar na escola, né? E eu ouvi por inúmeras vezes que ali não era o lugar dele. E por muitas vezes eu tive que ser mais enérgica e dizer que sim, que ele ocuparia aquele espaço. E assim como a Poliana, eu também precisei estudar para que eu fosse ouvida não só como mãe, né? Eu precisava ter outras estratégias para que as pessoas me ouvissem. E em todas as escolas que o Pedro passou, ele foi o primeiro autista, né? E eu era a primeira mãe de autista. Então, sempre foi muito difícil essa caminhada, porque eu não tinha outras referências. Quando o Pedro começou a ter problemas comportamentais dentro do ambiente escolar, eu sempre fazia essa ligação entre escola e família. Eu procurava ter dentro das agendas do Pedro tudo especificado, como estava o dia dele, né? A rotina dele em casa, a rotina terapêutica. Mas o Pedro foi um menino que teve o privilégio de ter tratamento desde os primeiros meses de vida, né? Só que o Pedro é um menino de nível 2 de suporte. Então, ele foi desacreditado por inúmeras vezes, principalmente porque a fala dele tem muito comprometimento, a comunicação é muito comprometida. Então, eu vim lutando por muito tempo e uma vez eu escutei, o que você quer, então, mãe, que ele aprenda? E aí eu falei, eu quero que ele aprenda tudo que os outros estão aprendendo. O que ele vai levar para a vida dele, eu não sei, até porque eu tenho um monte de coisas que não levei para a minha vida. Então, o que ele vai levar para a vida dele, eu não sei. O que eu sei é que ele tem o direito de estar aqui e tem o direito de aprender. Então, por muito tempo eu levei essa fala, né, cobrando PDI, apesar dos PDIs serem PDIs que eu não conseguia identificar ali aquilo que a gente vinha trazendo como habilidade do Pedro, eu não conseguia enxergar nesses PDIs, e eu falava, gente, por que não está aqui a habilidade dele de montagem? E aí eu comecei a contar para as pessoas, né, e eu contei isso na última audiência, estou até devendo o vídeo para o pessoal do seu gabinete, deputado, do Pedro, tinha habilidades com montagem, e ele pegou e começou a montar no Minecraft as igrejas de São João del Rei. Então, você entra dentro das igrejas, você consegue identificar qual igreja tem altar, lustres, e o sino toca, né, que é uma das paixões dele, é o sino. E aí me vem a pergunta, e foi o que a gente levou para a Universidade Federal de Lavras. A universidade está pronta para o Pedro? Porque ele está entrando no ensino médio, né? E ele já disse que ele vai para a universidade em Brasília. E aí, como é que nós vamos fazer com o Pedro? Porque o Pedro é um menino de nível 2 de suporte, com uma comunicação, e aí, né, ouvindo a Adriana falar, isso me cria muita emoção e talvez uma possibilidade de ter uma comunicação assistiva mais eficaz para o Pedro, porque o Pedro tem uma inteligência diferenciada, né? Ele tem uma inteligência de transmissão de dados tecnológicos que pode levá-lo ao mercado de trabalho. Eu não tenho mais habilidade. Eu tinha, enquanto mãe, enquanto profissional da educação, eu tinha habilidade para dar ferramentas para a escola, munir a escola de ferramentas para educar o Pedro, para que ele pudesse aprender. Mas de tecnologia eu não tenho. E quem é que vai fazer essa ponte? Como é que isso vai ser feito? Nós precisamos ter ferramentas, e aí eu lembro do PDI, né? A gente vai em escolas, eu e o Bruno, e eu falo, gente, por favor, não deixa de preencher o PDI, preencham. O PDI é o que vai deixar esse menino ir para a universidade, que vai dar a possibilidade dele entrar, né? Porque ele precisa de adaptação. Porque um dos primeiros desafios, e não foi com o Pedro que nós tivemos na associação, foi de uma mãe que buscou informação de como o filho dela faria, porque ele não escrevia uma redação. E o Pedro não escreve uma redação. E como é que ele vai entrar na universidade e tendo potencial para poder estar lá dentro?
né? Então, nós precisamos realmente rever e pensar com muito carinho esses processos educacionais e quais as ferramentas para que eles cheguem à universidade e, consequentemente, ao mercado de trabalho. Eu acho que essa pauta que a gente vem discutindo aqui, ela é muito importante para que a gente crie ferramentas para que os meninos que estão vindo, né, do desenvolvimento, e aí eu falo do tanto que a ciência vem crescendo e esses meninos criando habilidades para se desenvolver, porque aí vem o Bernardo, vem o João, e vem tantos outros meninos que estão chegando, porque o Pedro está com 17 anos, mas são eles que vão abrir a porta para os outros, né? Então, acho que é muito importante a gente discutir dessa forma, e eu queria contar aqui para vocês uma situação muito legal do Pedro. Ele foi fazer um professor perguntou se ele poderia fazer as Olimpíadas Nacionais de Ciências. E aí eu falei, cara, ninguém nunca me falou, né? Ninguém nunca me questionou, mesmo o Pedro sendo muito bom em matemática, ninguém nunca colocou ele nas Olimpíadas para disputar. E aí eu falei, ué, pode, professor, vamos lá, né? Acho que desafio é sempre bem-vindo. E aí ele fez a primeira etapa era de prova objetiva, ele foi aprovado na primeira etapa, e aí ele foi para a segunda etapa para poder fazer, só que eram provas abertas, discursivas. E aí a professora de apoio dele falou, Dani, eu acho que o Pedro pode fazer, não sei se ele vai dar conta. Mesmo com a adaptação, ele precisou deram uma adaptação de tempo para ele, mas ele só fez até a questão 6. E aí ela virou para mim e falou assim, Dani, não deu. Né? Eu falei, poxa, eu já estou muito feliz, porque só de darem a oportunidade para ele, e ele mostrar que ele é capaz de ser aprovado, um menino que foi negado inúmeras vezes pelo processo escolar, eu já estou muito feliz. E aí, no dia seguinte, eu falei, ele chegou, dei parabéns para ele e tal, e aí ele chegou na escola no dia seguinte e virou para a professora de apoio dele e falou, 7, 8, 9, 10. Ele queria terminar a prova. Nós precisamos repensar os processos de aprendizagem e ocupação de espaços de pessoas neurodivergentes, né? Porque se a gente tira a oportunidade do Pedro e de tantos outros, e aí estou usando o Pedro aqui, né, enquanto exemplo da minha vida mesmo, porque inúmeras vezes eu tive dificuldades e as portas também foram fechadas para mim, eu também sou uma mulher autista. E hoje eu vejo no meu filho a possibilidade de conseguirmos, né? Porque hoje nós temos algumas estruturas, né? E pessoas que estão, principalmente políticos, que estão envolvidos nessa garantia dos nossos direitos e dos direitos dos nossos filhos. Eu não me apresentei inicialmente, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, olhos castanhos, eu estou vestindo a blusa do autismo consciente da campanha do deputado, e agradeço imensamente pelo espaço e, mais uma vez, por trazer aqui a realidade da neurodivergência, né, enquanto mãe, enquanto mulher autista. Obrigada. Obrigado, Dani. Eu sempre gosto de convidar a Daniela, gente, que eu acho sempre os testemunhos dela, a experiência, o caminhar muito inspirador, né, para todos nós, ela e também o Bruno Grossi, que está aqui com a gente também, nosso parceiro. E é bacana, né, a gente encontrar com pessoas que lutam as mesmas lutas que a gente. Então, muito bom. Cristiano, eu acho que a gente podia também fazer um encaminhamento no sentido de levar às universidades, aos professores universitários, uma formação dentro da neurodiversidade. A gente percebe muito isso e a gente tem recebido essa demanda da universidade em não sabemos lidar com esse aluno autista. Então, acho que uma formação continuada no sentido de formação para os professores e até mesmo dentro da formação acadêmica, né, como a Jéssica falou. Eu acho que a gente pode pensar também nessa formação... Peraí, me perdi. Mas pensar na formação para os professores e pensar isso dentro da academia, dentro da graduação, né? Talvez a curto prazo nos cursos de psicologia e pedagogia, porque são os cursos que lidam diretamente com a inclusão, mas depois ampliar isso para
a diversidade mesmo, para que toda a diversidade consiga ter acesso à educação. Perfeito. Anotado, Dani. Esse vai virar requerimento aqui da comissão também.